bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora o seu, o meu, o nosso diário de um Open Mic. Pois é, meus amigos, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 10 de abril de 2024, também conhecido como Dia Mundial do Pavão. Pois é, meus amigos, você sabia? Pois é, porque no dia 10 de abril de 1234, na cidade de Califórnia do Sul, lá na Escócia, foi descoberto o primeiro pavão. Você sabia? E você sabia que foi marcado esse dia? Porque o primeiro escocês que viu um pavão, olhou aquele pavão, falou, esse pavão é meio gay. Você acredita que o cara falou isso? Não é eu não tô sendo homofóbico. Entendeu? Não é eu que tô falando que o rabo do pavão parece um leque. E drag queens são as pessoas que mais usam leque no planeta. Não sou eu que tô dizendo isso. Isso é história, isso é biografia, isso é dado, meu amigo. Você tá querendo matar o mensageiro? Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção. Ao vivo é diferente, quer dizer, a vida é muito pior. Mas se depois de cantar, você ainda quiser me atirar... Não, peraí, como que é? Eu sou apenas o cantor, esqueci dessa parte. Belchior, essa música eu gosto muito, Belchior. E aí ele fala isso, eu sou apenas o cantor. Tipo assim... Não se preocupe com os horrores que eu lhe digo. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito linda, muito leve. Sons, palavras são navalhas. E eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Entendeu? Então, não sei, aí tem outra parte que ele fala... eu sou apenas o cantor. Esqueci. Mas basicamente isso. Não mate o mensageiro. Entendeu? Eu só tô falando... A história aqui, meu amigo, você quer reclamar? Reclama com William Felix, que é o primeiro escocês que descobriu o pavão. Ele foi homofóbico, eu só tô contando. Você entendeu? O cara que fez um filme lá, o Bastardos Inglórios, ele não é nazista, pô, ele tá contando a história. Modificando bastante, mas enfim. Entendeu? Quero dizer? Eu sou apenas o cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo. À tarde, às 3, eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Então, com esse início confusíssimo, a gente... Desculpa por isso. Caralho, eu acho que eu sou o único podcast que eu começo sempre pedindo desculpa. Desculpa qualquer coisa, tá bom? Mas enfim, vamos começar esse... Caralho, nada a ver. Sabe por quê? Hoje eu vou abrir para vocês aqui o processo de criação dessa bodega, desse podcast aqui. Eu estou dirigindo, voltando de um compromisso cômico que eu fui participar de uma entrevista numa televisão e estou voltando para minha casa na estrada. À minha frente, com crase, para deixar claro, porque eu falo tão bem quanto Leandro de Barro Filho e Clóvis Carnal, eu falo tão bem quanto esses caras, então deixar claro que é o A com crase. Então, à minha frente havia uma van e a empresa, o nome da empresa era Pavão. E aí toda essa ladainha foi porque tinha a porra de uma van escrito Pavão na minha frente. Vocês acreditam? Vocês acham que é bom morar num cérebro desse? Vocês acham que é bom? Você acha que eu queria? Você acha que eu pudesse escolher? Eu queria ter um cérebro que agora tá voltando pra casa. Aliás, se eu pudesse escolher o cérebro que eu morava, talvez eu nem tava voltando pra casa agora. Talvez eu já tava em casa com a minha esposa e não ido gravar um programa de entrevista sem receber nada. Entendeu o que eu quero dizer? Não tô falando mal do programa. Tô falando que o meu cérebro é isso, pô. Eu não posso mudar. Se eu pudesse escolher, eu tava num cérebro que tava ganhando dinheiro, fazendo coisa que gosta, mas não essa coisa idiota chamada comédia, que é a coisa mais idiota que tem na vida, é alguém querer ser comediante. O meu sonho é fazer comédia, larga de ser idiota. Não tem pra quê não, pô. Essa vida nossa aí, ó, não presta não, pô. Você tá doido. Olha, você tem que arrumar uma esposa que te sustente pra você tentar ser comediante. Acredita? Pois é, enfim.
Do nada o maluco ficou triste, né? Mas enfim, esse episódio é alegre, meu amigo. Eu tô voltando da TV Mais Brasil. Participei do meu segundo programa de TV. E na minha cabeça eu não vi nada do programa. Eu não quis me contaminar com prévias informações. Senão eu ia chegar lá e não ia ser autêntico. Entendeu? Tem isso e tem também que até ontem eu tava no Caribe. E também tem isso. Na verdade, o motivo é mais esse, né? E mais também que eu não tenho planejamento de nada na minha vida. Também, tem mais essa também, né? Culpa do mesmo cérebro do... Você entendeu que eu escolhi um tema porque tinha um carro na minha frente? Agora já tô... agora na minha frente tem um caminhão no Mercado Livre. Eu lembrei que anteontem o Lula tava aqui em Cajamar, veio visitar o Mercado Livre. Provavelmente alguma compra que ele comprou, não chegou. Não estou querendo ser... redundante, entendeu? Ser clichê, mas provavelmente era bebida alcoólica. Chuta aí, o Lula precisa comprar alguma coisa no Mercado Livre. Você pensou que ele comprou um livro? Eu sei que não. Você pensou que ele comprou um anel de dedinho? Eu sei que não. Eu sei que você pensou também que ele comprou cachaça. A cachaça não chegou, ele veio aqui no Mercado Livre buscar. Entendeu? E isso foi dia 7, eu não tava aqui. Mandei mensagem pro Lula. Quando eu fui pra Brasília, eu mandei mensagem pro Lula, um áudio. Falei assim, ô presida de presidente, não é de presidiário não, viu? Falei, eu tô aqui do lado da sua goma. Do lado. Eu tava bem na frente lá da papuda, da casa presidencial. E aí eu falei, eu tô por aqui. Você tá em casa? Se tiver, mano, eu colo aí, pô, pra nós trocar uma ideia. Eu sou torneiro, você é torneiro. Entendeu? Você não tem o dedo, eu não tenho emprego. Na época eu tinha emprego. Você não tem o dedo, eu não tenho graça. Entendeu? Eu troquei essa ideia com ele. Só que ele não ouviu, né? Também tem essa. Por isso que a rejeição do governo tá grande. Porque o presidente não fala com o povo, pô. Mandei mensagem pra ele quando eu fui lá, me ignorou. Aí agora ele veio pra cá e não me avisou que vinha. Ele tava do lado da minha casa aqui, pô. Podia ir lá em casa comer uma picanha suína, que eu também... agora tô desempregado. Se quiser picanha, é suína. Que é R$27,90 o quilo. Essa eu consigo comprar. Enfim. Mais uma vez. Você entendeu que tinha um caminhão no Mercado Livre na minha frente? E eu perdi completamente o que eu ia falar, porque tinha um caminhão na minha frente, numa rodovia, do lado do Mercado Livre. A coisa mais normal de se ter na minha frente era um caminhão do Mercado Livre. Por que eu me perdi? Eu não sei. E vocês acham que é bom? Vocês acham que eu gosto de morar nesse cérebro? Fiquei até triste agora. Porque eu gosto. No final das contas eu gosto, sabia? Às vezes mesmo quando eu trabalhava, e, eu falo isso como parece que eu larguei o trampo há 1000 anos, né? Faz pouco tempo. Mas no meu feedback, eu mesmo falava isso. Inclusive a minha nota era sempre mais baixa do que a dos outros. Porque se você tem uma autoestima muito boa mesmo, você não dá pra ser comediante. Já começa por aí. Você pode até fingir que você tem autoestima boa, mas lá no fundo, você sabe que você não tem. Porque a sua profissão é se provar pros outros, pô. Se você tivesse autoestima de verdade, você não precisava subir num palco e se provar pra plateia. Porque no fundo você tá buscando a aceitação dos outros, porque você sabe que você é um bosta. Entendeu? E aí, caralho, hoje eu tô muito duro comigo mesmo, né? Mas eu gosto, tá bom, de morar no meu cérebro. Mas por que eu comecei a falar disso mesmo? Caralho, realmente. Não, o feedback. O meu chefe falava isso pra mim e eu mesmo falava que eu tinha que ser mais organizado. Porque eu sempre fui um bom funcionário, mas eu sempre fui muito desorganizado, entendeu? Eu faço as coisas, mas eu sou muito desorganizado. Nossa, mano, eu terminei de fazer um bagulho, eu tenho que explicar o que eu acabei de fazer. Meu amigo, se eu falar assim, você precisa de 2 caminhões. Eu trabalho com logística, né? Então eu falo, você precisa de 2 carretas. Vai dar R$3.800. Olha, o custo por peça disso aí vai dar 0,16%. Entendeu? O custo do frete é de 0,16%. Você pode acreditar que é 0,16%. Agora me peça pra eu te mostrar como eu cheguei nesse 0,16%. Vixe, já era, filho. Eu vou gastar muito mais tempo te explicando do que fazendo, do que eu gastei pra fazer. E no final das contas, eu até consigo. Mas vai demorar muito mais. Entendeu? Porque eu sou muito desorganizado, pô. Mas também não é TDAH, que eu também não quero ser otário de ser diagnosticado com TDAH agora que já passou a moda. Sai pra lá, filho. Sou burro mesmo. Enfim. Sabe que eu tava triste? Por que eu tô falando disso, né? De se provar e tal.
Eu não sei se sou só eu. Até meus amigos comediantes que ouvem isso aqui. Eu não sei se acontece com vocês também. Eu tava vendo um vídeo meu lá em Punta Cana. E aí eu falei, caralho, eu sou bom, mano. Eu vi o vídeo e aí eu falei, mano, se eu tivesse essa... Porque assim, o vídeo que eu posto, eu não posto vídeo do show ruim. Os vídeos que eu posto é do show que foi bom, entendeu? Então eu tava vendo um vídeo que foi... Acho que foi no Interiorano. Mano, esse show foi muito bom, mano. E aí eu tava muito de boa, assim. E aí eu falei, caralho, por que eu não faço todo show assim? Eu sou esse cara aí, porque... Na minha cabeça eu pensei assim... tipo assim... eu me imaginei entrando no show, no palco, no próximo show. E eu não sei se é daquele jeito que eu fui ali. Você entendeu? Depois que chega lá, eu consigo ser. Mas antes de eu começar, parece que eu não sei fazer. Ou eu fico antes de entrar no show, todo show, eu fico falando, o que eu vou fazer? Cara, o que eu vou falar? Cara, eu não tenho um texto que presta. Cara, que bosta. Aí eu subo lá e aí tem uns que é bom até. Mas até eu subir, eu não sei fazer isso não. Aí quando eu subo, aí uns é bom até. Mano, a maioria é bom. Eu tô falando isso. Mas a maioria... Ó, eu fiz 505 shows. Eu acho que teve uns 50 que foi ruim. Ruim mesmo, assim. Eu acho que foi uns 50. Porra, 90% dos shows que eu fiz, eu fui bem, pô. Eu sou bom até. Você vê que até... Eu não consigo falar que eu sou bom. Eu sou bom até. Mas, e aí na hora... Mano, parece que eu sou um bosta. Toda vez que eu subo, eu fico mentindo pra mim mesmo. Falando, você consegue, você consegue. E às vezes eu consigo. E a maioria das vezes eu consigo. E mesmo assim, parece que eu não... Você entendeu? É muito ruim isso aí, pô. Profissãozinha de filha da puta. Aí, enfim, eu tô voltando agora do compromisso. E aí eu queria contar pra vocês. Não tem nada a ver. Eu fui lá, eu contei histórias que eu não queria contar. Entendeu? Cheguei lá e falei, agora eu preciso aprender a ir nos programas e falar bem de Morato. Diogo, muda o mindset. Fala bem de Morato. Você tem muito seguidor de Morato. Você tá falando muito mal de Morato. Tá bom? Tá bom. Cheguei lá, o cara falou assim, você estudou em que escola lá? Eu falei, no Levorim, que não tinha porta no banheiro nem na quadra. Uma vez eu taquei 2 cavalos pra dentro. Os cavalos cagaram tudo lá na porta. Depois eu conto essa história pra vocês. Isso realmente aconteceu. Aí, contei essa história. Depois tem uma reviravolta no final que você não imagina. Contei a história do cavalo cagando na quadra. Ou seja, vou falar bem de Morato. Falei de uma escola que não tinha porta na quadra. Tinha cavalo passando na frente. Eu botei os cavalos pra dentro. Os cavalos cagou na quadra. E aí contei. Aí depois mudei pra outra escola. Aí o cara falou assim... E aí, mais uma vez, falei, só vou falar. Ele perguntou, em que escola você estudou? Se atente aos fatos. Eu sou muito prolixo também. E aí eu comecei a falar e tal da escola e falei, beleza, consegui. Só falei. Estudei no Levorim, Jardim Rosas. Saí 3 anos, fui pro Jardim Rosa, voltei pro Levorim. É isso. É simples a pergunta. Beleza. Fechou, consegui. Falei só um pouquinho mal de Morato, que eu contei essa história aí. Mas também não foi mal, porra. Falei que tinha um cavalo, porra. Sabe onde tem cavalo também? No hipódromo, lá de São Paulo. Lugar mais rico o Jockey. O lugar mais rico de São Paulo é o Jockey. Tem cavalo lá. E tem na minha escola. Eu só falei isso. Falei, porra, nossa escola é top. Nossa escola tinha um hipódromo. Talvez a pessoa entendeu isso, eu não sei. Mas talvez a pessoa tenha entendido isso. Entendeu? Então, se você for ver, eu não falei mal. Beleza. Aí ele falou assim, e quando você era jovem, você era muito atentado? Aí eu falei, não sei o que, bababá. Aí foi aí que eu contei, inclusive, a história do cavalo, né? Que foi ele falou muito atentado, eu falei, era muito atentado. E aí eu lembrei, busquei na memória alguma das coisas que eu causei na escola. Porque assim, você deve estar pensando, como é que você era muito atentado e você não lembra das coisas? Meu amigo, eu fazia coisas desse tipo todo dia na escola. Então eu não lembro, porque não tem como lembrar de todos os dias. Não teve nada que eu fiz que foi marcante. Porque era fazendo cagada, fazendo merda todo santo dia, pô. Teve uma vez que explodiram uma privada. Eu me orgulho disso aí. Explodiram uma privada. Não deu 2 minutos. O diretor tava na minha sala, me procurando. Entendeu? Eu era o top dos suspeitos. Porra, que orgulho. Sabe onde eu tava nesse dia? Na PUC. Entendeu? Tentando cantar universitária. Cheirando maconha. É isso que eu tava fazendo. Eu era top na escola. Nossa, Mas isso é verdade. Explodiram
A privada, o cara realmente chegou lá, depois meu amigo me contaram, chegou babando lá, cadê o Diogo? Não tá aqui não. Falei, então foi ele mesmo. Eu tava lá na PUC com o senhor Maurício, aquele doido que fazia essa excursão maluca, me levou pra PUC pra conhecer o maconheiro pessoalmente. Enfim, vamos voltar, né? Vamos até os fatos aqui, Diogo, vamos concluir um raciocínio, pelo amor de Deus. Enfim, aí o cara falou do bullying. Aí eu falei, não, a gente fazia a zoeira moleque, tá ligado? Aquela zoeira que não machuca ninguém? Até hoje, eu ofendo as pessoas, mas eu não gosto de machucar as pessoas. Às vezes, eu acho que posso machucar. Mas nunca é... Mano, eu sempre machuco alguém querendo que as outras pessoas dêem risada. E eu gosto que essa pessoa também dê um pouco de risada. Eu não gosto, sabe? Eu nunca fui aquele cara que ficava zoando o gordo, sabe? Tinha o gordinho Alex. Eu era amigo do Alex, gordão. Entendeu? Era brother do Alex. Então eu não ficava zoando eu ficava zoando o outro que era fortinho, sabe? Então realmente eu falei... Tem uma placa travessia de capivaras. Cajamar é maravilhoso. Aí, o que eu tava falando mesmo? Enfim. Aí ele perguntou de bullying. E aí eu falei, Diogo, ele perguntou de bullying. Não vai fazer bullying com o Morato, hein? Aí ele falou assim, você fazia bullying? Aí eu falei, não. A gente só zoava o gordo, o magro, o orelhudo, o pescoço, os orelhas, o bostão. Enfim, mas bullying mesmo a gente não fazia não. A gente era do bem. Aí ele falou, mas você sofria bullying? Aí eu falei, então, no Levorim eu era bem popular, pra ser sincero. Então lá eu era muito bem relacionado, né, com as pessoas. Enfim, lá eu só cometia mesmo. Mas no Rosas eu já passei por bullying. Depois eu conto essa história pra vocês também, mas enfim, vou contar aqui agora. No Rosas tinha um cara chamado Michael. Já contei aqui, mas vou contar de novo. O Michael, ele era mais velho que eu. E aí ele ficava me zoando. Sabe esses caras, eu encontrava ele, eu falava, não, estragava meu dia. Porque ele pegava meu boné, eu tinha um cabelão. E aí ele pegava meu boné e ficava jogando meu boné pra outro cara. E eu só lembro do Michael. O Michael o outro cara nunca pegava. Ele só entrava do outro e ficava jogando meu boné pra cima. E eu tinha um cabelão e ele ficava me zoando. E aí eu falei, é sério mesmo, mano? Todo dia isso, cara. E aí ele ficava, não sei o quê. Foi o mais perto que eu sofri de bullying, assim. Nossa, ele nunca me bateu, assim. Ele me ameaçava bastante, mas ele nunca me bateu de fato. Sabe? Ele fazia um terror psicológico, mas não era, nossa, eu preciso de um psicólogo, assim, tá, sabe? Eu sei que tem gente que precisa. Não é isso que eu tô falando que é frescura da galera. Mano, realmente, tem gente que faz a vida do outro inferno, caralho. Esse Michael, ele fazia um pouco. E aí depois, esse Michael morreu. Ele tomou um tiro, um tiro não, tomou vários tiros no intervalo da escola, lá no Jardim Rosa, morreu. Eu falei, bem feito, se fudeu, minhas orações foram atendidas. Caralho, é até pecado falar isso. Mas eu tipo assim, uma parte de mim ficou triste. Era um moleque novo, tinha a vida pela frente. Outra parte de mim realmente falou assim, eu entendo. Não conheço quem foi que deu um tiro, mas eu entendo, deve ter tido um motivo. Sabe quando você quer culpar a vítima? Eu falei, entendo. Na hora que eu vi passar no jornal, minha mãe falou, morreu um moleque lá no Rosas. Eu já não tava morando mais lá, tinha voltado pro Levorim já. Aí na hora que passou a foto, Michael, eu falei, caralho, é o Michael. Eu conhecia ele vivia me zoando. E eu falei, eu entendo. Entendeu? Eu não sei qual é a história, mas eu posso entender. Sabe? E aí eu contei essa história lá, que o maluco tomou um tirão na... Entendeu? Que eu falei... Aí eu depois até falei isso. Falei que eu não ia falar mal de Morato. A história que eu tô contando. Que o cara tomou um tirão, né? E aí eu não falei que tomou, eu falei que só que ele morreu no intervalo. E aí ele não perguntou. E aí depois eu pensei, falei, mano, graças a Deus ele não perguntou. Porque se ele fala... Eu não ia fazer piada. Eu ia falar, tomou 2 balaços na cara. É isso que eu ia falar. E aí ia acabar com o clima do podcast. Do programa. Enfim, mas não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar é o seguinte. Desde o começo, eu liguei o celular. Eu vi o que eu tinha anotado pra falar. E eu não falei nada disso. Mas agora eu vou finalizar falando. Tô chegando em casa já. Aconteceu uma cena no meu caminho de volta pro aeroporto lá do hotel, que, meus amigos, eu dei muita risada, tá ligado? Porque olha só o que aconteceu. O motorista da van, eu não pedi Uber, porque eu fiquei com medo do Uber não chegar lá. E aí o Uber é muito perto também do preço do translado do hotel. Ou é traslado? Porque parece que tem lugar que escreve sem o N, né? Mas translado parece ser mais certo. Desculpa aí, arrotei no ouvido de vocês. E aí o translado era muito próximo do valor do Uber. Eu peguei um translado, era uma van. E aí esse tiozinho saindo
O tiozinho, ele era muito expansivo, sabe? Esse cara muito extrovertido. Então ele era muito brincalhão e tal. Aí ele saiu do resort e tinha uma gordona assim na porta do resort, que tava indo embora, uma funcionária, bem gordona assim. E aí, eu não tô sendo gordofóbico, tá bom? Vai fazer sentido, você vai ver. Gordofóbico, mais uma vez, eu sou apenas o cantor. Aí eu só tô contando os fatos. Aí esse tiozinho, ele pegou aí e abriu o vidro. E aí ele falou assim, peraí. É nóis. Aí ele falou assim, oi, mi amore. Aí ela, oi, mi amore. Aí ele, te quero, ela, te quero. Aí ele foi embora. Aí quando ele fechou o vidro, ele falou assim, te quero, mas não como esposa. Tienes una tonelada. A minha mina falou, ele falou o quê? E eu só conseguia dar risada. Eu falei, mano, não é possível. O maluco meteu essa, mano. Oh, foi engraçado em outra língua. Filha da puta, mano. Bicho falso do caralho. Tinha acabado de falar pra mulher lá, amor. Porra, a mulher ficou lá, nossa, esse cara é tão legal. E ele fechou o vidro e falou assim, te quero, mas não como esposa. Tienes una tonelada. Ai. Na hora foi engraçado, agora não foi. Mas ó, eu não aprovo gordofobia, tá bom? Eu sou igual o rei de Orlando. Eu acho que você é o rei de Orlando de agora, não o rei de Orlando legal. Eu sou do rei de Orlando de agora. Vocês conhecem o rei de Orlando? Ele é um influencer que ele basicamente fez a carreira inteira zoando a Thaís Carla e agora ele virou crente. E aí ele parece que crente não pode fazer bullying. Aí ele pediu perdão. Aí ele falou assim, eu acho realmente que negligenciar a obesidade é um perigo, mas eu tinha milhões de formas de fazer isso sem magoar as pessoas, então Thaís Carla, perdão. E aí eu queria só esticar esse pedido de perdão para a moça de 1 tonelada lá de Punta Cana, em nome do Emanuel, motorista da van. Você sabe quem é? Ele falou te quero. E você nem sabia, né? Você nem sabia que quando ele fechou o vídeo ele falou assim, não, mas não como esposa, tienes 1 tonelada. Desculpa, eu não era pra me ter rido agora, tô falando sério. Então, moça, desculpa por ter feito você descobrir isso, né? Como o Manuel falou isso, mas não foi por maldade, tá bom? Ele só quer seu bem, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Começou triste, ficou feliz, depois terminou reflexivo. Isso é um retrato desse podcast. Tchau!